Olha só, pessoal, um mês antes do homem pisar na Lua e 2 meses antes do festival de Woodstock, aconteceu um outro evento, naquele ano de 1969, que marcaria a história, pelo menos do nosso esporte, do fisiculturismo. Mas antes de eu entrar no mérito dessa questão e falar para você sobre qual assunto eu estou me referindo, se você não é inscrito nesse canal, vale muito a pena se inscrever. Já deixa aí um like, um melhor comentário, porque eu garanto para você que esse vídeo vai fazer todo sentido para você que ama a história do fisiculturismo, que ama conhecer um pouco mais sobre o esporte no qual você pratica. Bom, o que eu estou falando? Eu estou falando de algo que aconteceu e que mudou para sempre a história do nosso esporte, que foi o treino entre o Arnold Schwarzenegger e o Sérgio Oliva. Esse treino aconteceu em 1969. Todo mundo sabe que o Arnold chega em 1968 na América, era o atual Mr. Universo, foi competir no Mr. Universo da IFBB, perdeu para o Frank Zane, mas o seu alvo principal não era o Frank Zane, não era o Mr. Universo, era se tornar Mr. Olímpia, que na altura já era o maior evento de bodybuilder da história. Bom, agora, como que os dois, o Sérgio Oliva e o Arnold, se encontraram? Como que esse treino foi marcado? Qual era o propósito da visita do Arnold até Chicago? O Arnold encontrou o Sérgio Oliva no Mr. América de 1969, isso muito antes do Mr. Olímpia. E nesse Mr. América, ele questionou ao Sérgio Oliva sobre a possibilidade dos dois treinarem juntos. Na verdade, ele pediu para treinar com o Sérgio Oliva. E o Sérgio Oliva disse o seguinte: olha, para mim não tem problema nenhum. Eu treino na Duncan, em Chicago, e eu vou te passar o endereço, se você quiser aparecer lá, a gente treina. Essa academia, a ACM, ela foi a academia que o Sérgio Oliva começou a treinar o fisiculturismo. Todo mundo sabe que o Sérgio Oliva, quando veio refugiado para a América, ele foi treinar na Duncan com o Bob Gajda, né, que foi o cara que iniciou o Sérgio Oliva ali na musculação, nos treinos para fisiculturismo. O Arnold também tinha um outro propósito, uma outra finalidade na ida dele para Chicago. Na verdade, o Joe Hader também tinha interesse que o Arnold fosse para Chicago a fim de fazer uma matéria para Muscle Builder. Já imaginou? O Mr. Universo treinando com o Mr. Olympia? Seria uma grande matéria. Então, o Joe Hader enviou o Arnold para Chicago com a finalidade de entender um pouco mais sobre a realidade dos treinos e da vida do cubano Sérgio Oliva, que era o atual Mr. Olímpia. O Arnold, então, viaja para Chicago. Ele ficou hospedado na casa do Sérgio Oliva, passou a conhecer ali a realidade do Sérgio Oliva, a realidade da tradição, da cultura cubana, como era o relacionamento dele com a sua esposa, e os dois tinham um treino marcado, né? Os dois tinham essa realidade a ser cumprida, obviamente com um propósito que era documentar esse treino e virar, obviamente, uma matéria para Muscle Builder. Agora, o Arnold chegou a relatar que foi uma das experiências mais importantes da carreira dele. Por quê? Porque naquele momento o Arnold ele se achava realmente uma unanimidade, tinha vencido todos os Mr. Universo, né? Venceu em 67, venceu em 68 como profissional, em 69 novamente ele vence, mas ele tinha um alvo que era vencer o Mr. Olímpia. E o Arnold ele sempre foi aquele cara autossuficiente, ele sempre se achava o melhor, e ele queria vencer os melhores, queria competir e vencer os melhores. Só que esse treino foi fundamental para ele realmente cair na real, né? Levar esse choque de realidade que ele não era o melhor, que tinha um cara que realmente era o melhor e que ele precisava melhorar. E foi exatamente esse treino que colocou o Arnold nessa realidade que ele precisava mudar, que ele precisava melhorar. E quando ele volta dessa viagem para Chicago, ele já voltou com a certeza que não venceria o Mr. Olímpia. Lembrando que esse evento aconteceu em junho, o Mr. Olímpia só aconteceu 3 meses após esse evento e foi determinante para que ele chegasse no Mr. Olímpia completamente com a certeza de que não venceria o cubano, o Sérgio Oliva. E os treinos do Sérgio Oliva fundamentalizaram esse ponto de vista e essa certeza. Agora, que mais, obviamente, você está interessado em saber, e é por isso que você está nesse vídeo, como que foi realizado esse treino entre o Arnold e o Sérgio Oliva. Segundo o Al Yakish, que era um aluno da Duncan, que estava treinando ali na ACM naquele dia e presenciou todo o treino do Arnold com o Sérgio Oliva, na verdade esse treino ele não foi completo. O Arnold não conseguiu completar o treino, um treino que deveria durar 3 horas, que era exatamente o período em que o Sérgio Oliva treinava, né? De 2 a 3 horas normalmente, depois de um dia inteiro de trabalho. Agora, o Sérgio Oliva, por costume, ele começava o seu treino na barra fixa, e ele fazia 10 séries de 20 repetições, totalizando 200 repetições já de cara na barra fixa. Depois eles fizeram supino. O supino reto do Sérgio Oliva era um pouco diferente porque ele trabalhava movimentos curtos, então não estendia o cotovelo. E era de 20 a 30 séries com repetições altas e sem descanso. Eles fizeram também agachamentos.
paralelas, né, os famosos mergulhos, com a mesma quantidade de séries, a mesma quantidade de repetições, e também treinaram rosca direta e desenvolvimento lateral e press militar para os ombros. Segundo o Al-Yakish, o Arnold morreu na metade do treino, ele não esperava aquela intensidade. O Arnold chegou a dizer que realmente os treinos do Sérgio Oliva eram intensos, que ele não estava preparado para aquilo. Na verdade, eu acho que o Arnold foi mais para produzir o conteúdo para o Joe Hader e saber um pouco mais como era a realidade do Sérgio Oliva, mas foi realmente impulsionado a uma realidade que ele precisava para se tornar Mr. Olímpia. Talvez se o Arnold não tivesse treinado com o Sérgio Oliva, ele provavelmente não teria vencido, digamos assim, o Sérgio Oliva no futuro, porque ele sai desse treino, ele volta para a Califórnia com a real a intenção de evoluir nos treinos, de melhorar, de realmente entender que ali era algo realmente muito sério, que não dava para ser só um fenômeno com uma genética privilegiada, ele precisava realmente treinar duro. E foi assim que os treinos do Sérgio Oliva motivaram ainda mais e mudaram a cabeça e a mentalidade do Arnold com relação ao fisiculturismo. Bom, a relação dos dois ficou obviamente estabelecida ali, havia realmente um campeão, não era só uma narrativa, tinha um campeão. E por que eu falo uma narrativa? Porque em 1968 o Sérgio Oliva ele não teve concorrentes, né? Tanto o David Draper, o Harold Pulley e o Chuck Sippers, eles não subiram no palco para competir com o Sérgio Oliva. Então o Sérgio Oliva realmente era um mito que se esperava. O Arnold havia dito que venceria o Sérgio Oliva, mas naquele ano ficou claro para ele que ele não estava pronto. Chegou a vencer em 1970, mas em 1967 e 1969 isso não aconteceu. O Arnold volta para a Califórnia com a certeza de que foi realmente uma experiência incrível e que ele, obviamente, não estaria pronto ainda para vencer o Sérgio Oliva. Foi o que aconteceu em 1969 no Mr. Olímpia, ele fica em segundo lugar, mas com a certeza de que ele voltaria melhor, mas que precisaria, obviamente, treinar mais duro. Isso colocou o Arnold numa rota de colisão na evolução, ou seja, ele não estava pronto, precisava melhorar, ele já sabia disso, só que os treinos com o Sérgio Oliva realmente esclareceram algumas dúvidas do Arnold. Essa matéria saiu na Muscle Builder, Joe Hader relatou todo o fato, a viagem, algumas fotos foram publicadas, inclusive fotos do Arnold na casa do Sérgio Oliva e algumas fotos dos treinos e do treino que eles fizeram na ocasião. Bom, espero que você tenha gostado de mais essa curiosidade do treino do Arnold e do Sérgio Oliva, que foi obviamente um treino lendário, porque na minha opinião esse duelo foi o duelo que marcou toda a história do fisiculturismo, entre outros duelos que nós já tivemos, tanto o Jay Cutler contra o Ronnie Coleman, o Phil Heath contra o Kai Greene. Eu tenho certeza que Arnold e Sérgio Oliva foi a maior narrativa já criada dentro do Mr. Olympia. Espero que você tenha gostado, não deixe de curtir, deixar o seu melhor comentário e nós nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.